porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 91. Para aqueles que estão nos visitando, nos cultos matutinos estamos expondo o Velho Testamento e estamos expondo todo o livro dos Salmos. Nos cultos noturnos expomos o Novo Testamento e estamos em 1 aos Coríntios, Salmo de número 91. E o título da nossa mensagem é o mesmo do tradutor, sob a sombra, na verdade uma pequena mudança, sob a sombra do Onipotente, né? Na sua tradução está sob a sombra do Altíssimo, tanto faz, mas nós escolhemos sob a sombra do Onipotente, que aí também é mencionado. Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. O presbítero Davi já orou pela mensagem. Meus irmãos, talvez depois do Salmo 23, o Salmo 91 seja o mais marcante na minha caminhada com Deus. No dia 2 de setembro de 1997, há quase 29 anos, portanto, enquanto eu caminhava da estação do metrô Clínicas até o Instituto do Coração, eram cerca de 200 metros, ali onde minha amada estava internada para uma cirurgia cardíaca de peito aberto, com o coração a me pular pela boca, literalmente, eu recitava este salmo em voz alta. Eu não o fazia para atrair qualquer bênção pela pronúncia das palavras, mas para lembrar o meu coração das realidades espirituais que o salmo revela, naquele momento em que eu estava sobressaltado. E eu obtive força das verdades extraídas para conseguir chegar e permanecer confiante no Senhor enquanto aguardava notícias sobre a cirurgia. Foram 8 horas de cirurgia. Na verdade, poucos salmos são tão conhecidos e amados pelos cristãos quanto o Salmo 91. Eu diria também depois do Salmo 23. As suas palavras têm servido de consolo ao povo de Deus ao longo dos séculos, em tempos de enfermidade, perseguição, guerra, calamidades e incerteza. Quando o medo se aproxima, muitos recorrem naturalmente a este salmo para encontrar encorajamento e esperança. Paradoxalmente, poucos salmos também são tão mal compreendidos e tão mal aplicados quanto este. Muitos o utilizam como um amuleto espiritual. Eu já estive em várias casas
de pessoas que deixam suas Bíblias abertas neste salmo, em algum lugar especial da casa, geralmente na sala, acreditando que isso por si só atrairá proteção divina ou afastará influências malignas. Outros recitam suas palavras quase como uma fórmula mágica, como se o simples ato de pronunciá-las fosse suficiente para garantir segurança contra todo mal. As pessoas costumam ler o Salmo 91 para fora, tentando afastar alguma entidade maligna ou alguma energia negativa. Mas esse salmo, como nenhum outro, como em todo, é o caso de todo o texto da Bíblia, não foi dado para ser usado como amuleto. Ele não foi escrito para ser colocado sobre uma mesa. Ele foi escrito, como toda a palavra de Deus, para ser guardado no coração. Então não é uma leitura para fora, exceto se eu for falar com alguém a quem eu quero encorajar, mas é uma leitura para dentro. Não há nenhum poder especial nas páginas abertas de uma Bíblia ou na repetição mecânica de determinadas palavras. Na verdade, o Salmo nos convida a algo muito mais profundo. Essas outras atitudes, essas formas de utilizar o Salmo são nada mais do que uma variação da magia, da feitiçaria, que crê no poder da fórmula em si mesma como instrumento para manipular o espiritual, o mundo invisível. O Salmo, na verdade, nos convida, meus irmãos, a uma vida de confiança, comunhão e dependência do Senhor. Além disso, o Salmo ainda tem sido interpretado também como se ele prometesse aos filhos de Deus imunidade contra o sofrimento. Afinal, o texto fala de livramento, proteção, pestes que não atingem o crente, perigos que não prevalecem e anjos que são enviados para guardar o povo de Deus. Então, à primeira vista, alguém poderia concluir que crentes verdadeiros e fiéis jamais sofrerão grandes aflições, mas a própria experiência do povo de Deus dentro da Escritura e na história extrabíblica revela o contrário. Desse modo surge a pergunta: como conciliar essas promessas tão pujantes do Salmo com a realidade dos servos fiéis que adoecem, sofrem perseguição e até morrem por causa de sua fidelidade ao Senhor? Irmãos, essa tensão aparece de forma impressionante na história de muitos servos de Deus. Por exemplo, na história de Jim Elliot e de seus companheiros missionários. Vocês conhecem, a maioria de vocês, a história do esposo de Elizabeth Elliot. Em 1956, enquanto procuravam levar o evangelho aos índios Huarani, no Equador, 5 jovens foram mortos pelas lanças desses índios. E anos depois, Elizabeth Elliot, viúva de Jim, publicou uma biografia de seu marido com um título extraído justamente do primeiro versículo deste salmo: À sombra do Onipotente. A escolha parece contraditória, porque como alguém pode ser assassinado à sombra do Onipotente exatamente quando está a pregar ou tenta pregar a palavra desse Deus? Como alguém que habitava no esconderijo do Altíssimo pode morrer de forma tão violenta? Essa é exatamente a questão que o Salmo 91 nos ajuda a compreender. O Salmo não nos convida nem nos ensina como escapar de todas as aflições desta vida. Ele nos ensina onde devemos habitar enquanto atravessamos essas aflições. Então, o seu tema central não é a proteção. O seu tema central é a habitação, é a segurança daqueles que fazem do próprio Deus a sua habitação. Então, não por acaso, o Salmo começa falando de alguém que habita, descansa e confia e faz do Senhor o seu refúgio. Antes de apresentar as promessas, o texto apresenta o relacionamento. Antes de falar da proteção, ele fala da comunhão. E a ideia de sombra aponta para aquele que a projeta, porque a sombra não tem realidade em si mesma. Então, à medida que caminhamos ou caminharmos por este salmo, nós veremos que aqueles que fazem do Senhor a sua habitação segura, vivem sob os cuidados do Deus Todo-Poderoso e desfrutam da certeza de que nenhuma força deste mundo poderá
frustrar os propósitos redentores que Deus estabeleceu para os seus filhos, e não vão alterar o final, o desfecho, o propósito que ele tem. Meus irmãos, embora o Salmo 91 não tenha um título, contextualizando um pouco aqui nosso texto, ele não tem um título que identifique seu autor. Aliás, a maioria dos salmos desse livro 3, você lembra? Nós estamos no 3º volume, começou no Salmo 90, está aí no 4º volume, melhor dizendo, livro 4. O Palmer Robertson intitula esse livro de maturação, e é interessante que a ideia é que, descrevendo a história da redenção, ele mostra o povo de Deus possivelmente no cativeiro, embora os salmos não sejam exatamente desse período, mas os escribas que o compilaram parecem ter colocado isto, e nesse período de cativeiro eles estão amadurecendo a sua fé e a sua segurança no Senhor. É nesse contexto que o salmo faz todo o sentido. Mas você percebe que a posição do salmo no saltério nos oferece uma importante chave de interpretação. Veja, ele aparece imediatamente depois do Salmo 90, que vimos no domingo passado, que é o único salmo atribuído a Moisés, e a conexão entre ambos parece ser intencional. Observe comigo que no Salmo 90, você lembra, Moisés contempla duas grandes realidades. Nós vimos isto na mensagem anterior. A primeira realidade é a eternidade de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Essa é a primeira. A segunda realidade que Moisés apresenta no Salmo 90 é a fragilidade da existência humana sob os efeitos do pecado e da ira divina. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos de Adão. Todos os nossos dias se passam na Tua ira. Tudo isso Moisés fala no Salmo 90. O homem é comparado nesse salmo à relva que floresce pela manhã e à tarde é cortada e seca e murcha. Os seus dias passam rapidamente, a sua vida é marcada por fadiga, sofrimento e morte. E o salmo termina com uma oração, você lembra? Para que Deus tenha compaixão do seu povo. Volta-te, Senhor, tem compaixão dos teus servos. E para que Deus confirme sobre ele a obra de suas mãos. O Salmo 91, nesse contexto, funciona quase como uma resposta à angústia levantada pelo Salmo 90. A vida humana, a questão é esta: se a vida humana é tão breve, frágil e cercada de perigos, onde o homem pode encontrar segurança? Se vivemos em um mundo sujeito à morte, à enfermidade, às calamidades, onde está o nosso refúgio? Se mesmo nós, os crentes, somos atingidos por estas coisas. A resposta do Salmo 91 é contundente. Nossa segurança não está em nenhuma estrutura interior que se fortalece em cada prova de modo natural, como declaram as mensagens de autoajuda, sobretudo nos livros e nas redes sociais. O Salmo 90 já nos tirou essa esperança. A nossa segurança está no próprio Deus em cuja presença caminhamos. O Deus eterno do Salmo 90 é o refúgio seguro no Salmo 91. Essa ligação aparece até mesmo no vocabulário. Você lembra? O Salmo 90, verso 1, começa assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E neste Salmo 91, no verso 9 do Salmo 91, nós temos: fizeste do Altíssimo a Tua morada. Em ambos os casos encontramos a mesma palavra no original. Então é a mesma ideia fundamental. O povo de Deus encontra segurança não em um lugar, mas em uma pessoa. O Senhor é a habitação do seu povo. E já posso adiantar que, à luz de toda a história da redenção e da revelação bíblica, ou seja, no contexto canônico, aquilo que no Antigo Testamento era expresso pela linguagem da habitação em Deus, encontra o seu pleno cumprimento na união com nosso Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, os crentes são descritos como estando em Cristo, escondidos em Cristo, com Cristo em Deus e assentados com Ele nos lugares celestiais. Você lembra de Colossenses capítulo 3? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Quanto à estrutura, o Salmo 91 apresenta um desenvolvimento cuidadosamente organizado. O Salmo inicia-se com uma confissão de confiança, nos versos 1 e 2. O homem que habita no esconderijo do Altíssimo declara: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. E essa confissão inicial, ela funciona como fundamento de tudo que será dito em seguida. Dos versos 3 a 13, nós encontramos uma extensa descrição da proteção divina. O salmista apresenta diversas ameaças, armadilhas, pestes, temores, guerras, calamidades, feras perigosas, para demonstrar que nenhuma delas está fora do controle e da proteção do Senhor. A linguagem é rica em imagens e metáforas, acumulando exemplos de perigos visíveis e invisíveis, individuais e coletivos, conhecidos e desconhecidos. E o propósito não é fornecer uma lista exaustiva de ameaças, mas transmitir a ideia de uma proteção abrangente. Finalmente, nos versos 14 a 17, ocorre uma mudança significativa no discurso. Até esse ponto, homens falam sobre Deus, agora o próprio Deus fala. O salmo culmina então num oráculo divino. É praticamente uma profecia em que o Senhor confirma pessoalmente as promessas feitas anteriormente. É como se Deus colocasse seu próprio selo sobre as palavras de confiança pronunciadas no início do salmo. Aquele que habita no Senhor, apega-se a Ele com amor, conhece o seu nome e o invoca, recebe do próprio Deus a garantia de sua presença, seu livramento e sua salvação. Assim, o salmo desenvolve-se em 3 movimentos naturais. O primeiro mostra a confiança do justo em Deus. Eu intitulo os que habitam à sombra do Onipotente, versos 1 e 2. Depois, o salmo fala da proteção que Deus concede aos que nele confiam. E eu intitulo esse segundo ponto, guardados pelo Onipotente. E depois, por último, o salmo culmina demonstrando a confirmação dessas promessas pela própria voz do Senhor. E isto nos leva ao nosso terceiro ponto, que eu intitulo fortalecidos pela promessa do Onipotente. Então, é nesse contexto que eu quero convidá-los a meditar sobre esse tema, sob a sombra do Onipotente, que descreve a realidade do crente. Esse desenvolvimento nos conduzirá então ao tema central do Salmo, a segurança daqueles que fazem o Senhor a sua habitação. Então, em primeiro lugar, os que habitam a sombra do Onipotente. Observe o que ele diz nos versos 1 e 2 de novo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é aquele que diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então observe, meus irmãos, que antes de falar sobre proteção, livramento ou segurança, o salmista descreve quem é a pessoa que desfruta dessas bênçãos. Isso é importante porque muitos leitores se apressam em reivindicar as promessas do Salmo, até pessoas que nem creem no Senhor Jesus, sem considerar a descrição daquele a quem elas são dirigidas. O texto não está falando que toda pessoa goza dessa proteção. O texto começa identificando aquele que é o objeto dessa proteção, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E a palavra traduzida por habitar merece atenção especial. O verbo hebraico correspondente ou utilizado, ele significa assentar-se, permanecer ou habitar. É o mesmo texto, é o mesmo verbo que está lá: não se assenta na roda dos escarnecedores, dando a ideia de uma continuidade. Mas ainda mais importante é a sua forma verbal. No texto original hebraico, o verbo está no particípio. E esse particípio, então, o particípio é uma espécie de presente contínuo. Então, fala de uma ação contínua e habitual. Ele não está falando de alguém que ocasionalmente visita o esconderijo do Altíssimo, alguém que, quando precisa, busca a Deus, corre para a igreja, vai orar, busca a oração de alguém. Ele está descrevendo não alguém que visita esse esconderijo, mas alguém que vive ali. Então não se trata de uma visita esporádica em tempos de crise, mas de uma residência permanente. Essa observação é fundamental, irmãos, para a compreensão de todo o Salmo. Nós
desfrutamos, inclusive, da percepção da nossa proteção, quanto mais na presença de Deus nós vivemos. O homem descrito aqui não corre para Deus apenas quando os problemas aparecem. Essa é a nossa tendência, quando estamos em aperto. Mas o homem aqui não procura o Senhor apenas quando os recursos humanos falham. Nem se lembra da oração somente quando a enfermidade chega ou quando o medo o domina. Deus é a sua habitação permanente em tempos de bonança e em tempos de tempestade. A vida do justo está enraizada na comunhão com o Senhor. E o paralelismo do versículo reforça essa ideia. O que habita no esconderijo do Altíssimo é o equivalente ao que descansa à sombra do Onipotente, sendo que as duas linhas expressam a mesma realidade sob imagens diferentes. Habitar no esconderijo do Altíssimo é descansar à sombra do Onipotente. Ele não só está na presença de Deus, mas ele descansa ali. Ele sabe que está seguro ali. Então, habitar, o esconderijo não descreve um local geográfico, mas a segurança encontrada na presença do Senhor. A figura é você fugir para um local seguro quando algo acontece. E esse é o ponto. A sombra aponta para aquele que a projeta. Ninguém permanece à sombra de algo distante, não é verdade? Tem que estar próximo para você estar à sombra. Então a sombra pressupõe proximidade. Essa imagem, irmãos, aparece frequentemente nas Escrituras. Em diversos textos, as asas de Deus simbolizam seu cuidado protetor para com o seu povo, assim como a ave protege os seus filhotes. Então, habitar a sua sombra é viver sob sua proteção, sua providência e o seu governo. Observe também os nomes divinos utilizados pelo salmista. Ele não está dizendo que eu habito em qualquer lugar. Esse homem que goza de proteção habita à sombra de alguém que tem um caráter, que é revelado pelos seus nomes. Em apenas 2 versículos, nós encontramos uma impressionante concentração de títulos. Observe, a sombra do Altíssimo. A palavra Altíssimo, a palavra Elion, aquele que está acima dos céus, acima do universo, apontando a transcendência de Deus. Onipotente é a palavra Shaddai, do termo El Shaddai. El Shaddai é Deus onipotente. A palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, que é o nome, o tetragrama, Yahvé, o nome impronunciável. E meu Deus, a palavra Elohim é com o pronome da primeira pessoa. E isso não é acidental. Porque antes de falar dos perigos que cercam o justo, o salmista contempla a grandeza daquele que o protege. O medo, meus irmãos, costuma ampliar os perigos diante dos nossos olhos, não é verdade? Quando você está com medo, uma folha no escuro pode parecer um sapo. Eu me lembro que eu tinha cerca de 12 anos e minha irmã gritou de pavor, porque estava dormindo e de repente acordou e pensou ter visto um sapo no chão. Quando corremos e acendemos a luz, era uma folha. Então, o medo costuma ampliar os perigos diante dos nossos olhos. A fé, porém, amplia a visão que temos de Deus. Então, o salmista começa não olhando para as ameaças, mas olhando para o Senhor que reina sobre elas. Observe comigo o versículo 2, porque ele nos mostra a resposta daquele que habita na presença de Deus, daquele que tem consciência de quem é Deus. Ele diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. E não é apenas uma descrição doutrinária, é uma confissão pessoal. Observe os pronomes: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. O justo não está apenas repetindo verdades teológicas corretas, ele está se apropriando delas pela fé, porque o Deus que governa o universo de nada nos valeria se não fosse o Deus em quem nós também podemos confiar pessoalmente. Então as imagens utilizadas, elas são significativas. Um refúgio é um abrigo contra a tempestade, um baluarte é uma fortaleza inacessível aos inimigos. Então o salmista reúne imagens de abrigo e de defesa para mostrar que sua segurança não repousa em circunstâncias favoráveis, mas no próprio Senhor. E neste ponto, irmãos, nós somos confrontados por uma pergunta inevitável. Nós podemos dizer honestamente que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo? Muitos desejam as promessas do Salmo 91. Todos desejam proteção, livramento e segurança. Quem não quer se sentir seguro?
Mas o Salmo nos leva implicitamente a uma pergunta anterior: onde você habita? Em que repousa de fato a sua confiança? Nada revela mais isto do que os momentos de perigo, aflição, perda, frustração, decepção. Então essa é a pergunta: qual é o lugar para onde o seu coração corre, de fato, quando os medos surgem? E onde ele repousa quando está tudo bem? O que ele busca? Irmãos, essas perguntas são importantes porque talvez, mesmo entre os que professam a fé no Deus da Bíblia, alguns depositem sua segurança em recursos financeiros, outros na estabilidade profissional, outros na saúde, na família, ou na sua própria capacidade de controlar as circunstâncias. Mas nenhuma dessas coisas pode servir de refúgio definitivo. Quando muitos são cisternas que Deus usa como instrumento para nós, mas podem também ser armadilhas quando colocadas num lugar que só pertence a Deus. Porque todas elas pertencem ao mundo descrito do Salmo 90, um mundo marcado pela fragilidade, pela transitoriedade e pela morte. O Salmo 91 nos convida a fazer do Senhor a nossa habitação. E à luz da revelação do Novo Testamento, nós compreendemos que essa realidade encontra seu cumprimento no nosso Senhor, no Filho de Deus, porque os crentes são descritos, como eu já mostrei, como estando em Cristo, escondidos com Cristo em Deus, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, aquilo que o salmista expressava por meio da linguagem da habitação, encontra a sua realização nessa união que nós temos mística com Cristo. Mas essa verdade, irmãos, também nos desafia, porque uma coisa é estar unido a Cristo, outra é viver conscientemente dessa união. Não é à toa que Paulo nos exorta: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Muitos cristãos, meus irmãos, vivem como se estivessem abandonados à própria sorte, governados pelas circunstâncias, cercados apenas pelos perigos deste mundo. O Salmo é um convite a nos lembrarmos de quem somos e onde habitamos. O justo vive em um mundo cheio de ameaças, mas a sua verdadeira residência continua sendo o esconderijo do Altíssimo. É dessa realidade que brotam todas as promessas que serão desenvolvidas nos versículos seguintes. E aí que chegamos no segundo ponto, versos 3 a 13. Guardados pelo Onipotente. Guardados pelo Onipotente. Tendo identificado quem são aqueles que habitam à sombra do Onipotente, o salmista passa a descrever a proteção que Deus concede aos que nele confiam. Observe, esses versos são a seção mais extensa do Salmo, são marcados por uma impressionante sucessão de imagens, armadilhas, pestes, terrores, etc. À primeira vista, alguém poderia pensar que o foco da passagem está nos perigos, mas na realidade o propósito é exatamente o oposto. Ele multiplica as ameaças para destacar a abrangência da proteção divina. Quanto mais numerosos os perigos, mais gloriosa se torna a nossa segurança. Então o versículo 3 declara: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Observe as figuras usadas, rumine essas figuras. O laço do passarinheiro evoca a imagem de uma armadilha cuidadosamente preparada para capturar uma ave desprevenida. Trata-se de um perigo oculto, de algo que não pode ser percebido facilmente. Ao longo das Escrituras, armadilhas frequentemente simbolizam conspirações, tentações ou ataques traiçoeiros dos inimigos. Já a peste perniciosa representa calamidades que escapam ao controle humano. Então é algo que eu não consigo enxergar, ou é algo que mesmo enxergando eu não consigo controlar. O justo não é protegido apenas contra ameaças visíveis, ele está dizendo, mas também contra aquelas que sequer consegue identificar. No verso 4 a imagem muda: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aqui o salmista combina duas figuras extraordinárias. Como que ele vai te proteger
do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Primeiro, Deus é retratado como essa ave, como uma ave protegendo seus filhotes sob suas asas. E a imagem transmite ao mesmo tempo ternura, o cuidado, a proximidade. Em seguida, Deus é apresentado como um guerreiro que protege o seu povo com escudo e pavês. A mesma mão que sustenta com ternura também defende com poder. É interessante, irmãos, notar que o texto não afirma que o escudo do justo é sua coragem, a sua experiência ou a sua força espiritual e nem mesmo a sua fé. Use a sua fé, não é isso que ele está dizendo. O escudo é a fidelidade de Deus, a sua verdade. Aqui a palavra verdade tem o sentido de fidelidade, firmeza, confiabilidade. O justo está seguro porque o Deus que o protege permanece fiel às suas promessas e à sua aliança. Observe comigo também os versos 5 e 6 que ampliam o quadro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Observe como o salmista percorre todas as horas do dia e da noite. Há uma variação poética entre dia e noite aqui, e o efeito literário é intencional. A proteção de Deus não conhece intervalos, pois é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não é isso que o salmista diz no Salmo 121, 4? Mas há mais do que uma simples referência ao tempo. Cada imagem destaca o aspecto diferente dos perigos que cercam a nossa vida. O terror noturno fala dos pavores associados à escuridão, daqueles medos produzidos pela incerteza, pelo desconhecido. A noite é o tempo em que não enxergamos claramente, é o tempo em que dormimos, é o tempo em que nossa imaginação amplia ameaças e em que nossos corações frequentemente se enchem de ansiedade. Já a seta que voa de dia aponta para perigos visíveis, porém rápidos demais para que os consigamos evitar. É difícil se desviar de uma flecha. São ameaças que percebemos, mas diante das quais nos sentimos impotentes. A peste que se propaga nas trevas sugere calamidades invisíveis, cujo avanço não pode ser facilmente detectado. Foi o que aconteceu com o Covid. A gente talvez nem saiba até hoje em que consiste esse vírus. Já a mortandade que assola ao meio-dia descreve destruições evidentes, públicas e coletivas. Então o salmista está a dizer, irmãos, que os justos vivem cercados de perigos conhecidos e desconhecidos, visíveis e invisíveis, pessoais e coletivos. Quantas vezes nós não somos surpreendidos por situações desagradáveis, dolorosas, angustiantes, decepcionantes, que nós não esperávamos? É como se uma tempestade de repente caísse sobre nós. Nenhuma dessas ameaças, diz o salmista, escapam ao governo do Altíssimo. E os versículos 7 e 8 elevam ainda mais a linguagem. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E é claro que não devemos ler, como muitos, estes livros como estatísticas, porque aqui se trata de uma linguagem poética, destinada a transmitir a ideia de devastação em larga escala. O cenário é de calamidade generalizada, mas ainda assim o justo permanece sob os cuidados do Senhor. E é precisamente neste ponto que nós precisamos evitar 2 erros aqui. O primeiro é entender essas palavras como promessa de imunidade absoluta contra o sofrimento. Não, muitos crentes morreram de Covid. A própria experiência do restante das Escrituras impede essa interpretação. Os profetas sofreram, os apóstolos sofreram, o próprio Filho de Deus sofreu. O justo não está sendo informado que jamais vai enfrentar aflições. Esse é o primeiro erro que devemos evitar. O segundo erro é permitir que a realidade dos perigos obscureça em nosso coração a realidade da proteção divina. E aqui é o objetivo dos Salmos. Mesmo que os perigos estejam ali, diante dos seus olhos, e que eles cresçam, eles não estão fora da proteção divina. Essa é uma tendência particularmente presente, irmãos, em nossa geração. Nós somos constantemente bombardeados por notícias de violência, enfermidades, crises políticas, crises econômicas, guerras, instabilidade social. Há pessoas que passam mais tempo meditando sobre essas ameaças, de olho nas redes sociais, do que sobre as promessas de Deus. E como consequência, os seus corações são dominados pelo medo. O Salmo 91, irmãos, nos chama nesse contexto a enxergar a realidade de outra perspectiva. O salmista não ignora os perigos, pelo contrário, ele os
detalha, ele os enumera detalhadamente, mas ele os contempla à luz da soberania de Deus. O justo sabe que o mundo continua sendo um lugar perigoso, contudo, sabe também que o Altíssimo continua assentado em seu trono. E os versículos 9 a 13 retomam e aprofundam o argumento. Por que você não vai temer essas coisas? Porque você um dia disse, você um dia confessou, você um dia entregou sua vida ao Senhor. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Observe como o salmista retoma, então, os versículos iniciais, o tema desses versículos. Toda a proteção descrita nesta seção está ligada à realidade da habitação de Deus. As promessas não estão separadas do relacionamento. O Senhor guarda aqueles que fizeram dele a sua morada, não aqueles que o buscam esporadicamente, circunstancialmente. E em seguida somos apresentados a uma das passagens mais conhecidas do Salmo. Por que você não deve temer? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus que o ministério dos anjos consiste, entre outras coisas, guardar os filhos de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, o autor diz, falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos de Deus continuam operando. Isso não quer dizer que você deve orar, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se Deus a ti me confiou, se a ti me confiou a providência divina, tem uma variação, né? Não. Você não ora para o anjo, você não precisa, é Deus quem ordena o anjo. Você ora a Deus em nome de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O ponto é que é Deus, é Ele que aos seus anjos dá ordens a teu respeito. Você parou para pensar na preciosidade dessa verdade? Se você está debaixo do senhorio de Cristo, Deus olha para você e diz para o anjo, guarda Ana Isabelle, ela é tola e tem alguns perigos que ela não percebe, guarda, vai lá, protege a Duda, protege o Paulo. Isso é maravilhoso. Deus ordena aos seus anjos que nos guardem em todo o caminho. Então, meus irmãos, esses versículos são tão importantes porque foram citados pelo próprio Satanás durante a tentação de Jesus no deserto. Só que ele usou de sofisma, ele citou a palavra de Deus fora de contexto. O diabo conhecia as palavras do Salmo, lá em Mateus 4, verso 6 e Lucas 4, 10, versos 10 e 11. Ele procurou utilizar essas palavras para induzir Jesus à presunção espiritual. E quantos caem nessa tentação, não é? Porque cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à direita, tu não serás atingido. Você vai dar canelada no diabo. Isso é presunção. O diabo continua. E ele ainda fala dos púlpitos de muitas igrejas. Ele diz, olha, atira-te daí abaixo, em cima do pináculo do templo, na torre do templo, você vai mostrar que Deus te protege. O Senhor disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Salmo 91 não autoriza o povo de Deus a testar a proteção divina. Ele o convida a descansar nela. Os anjos aparecem aqui como servos do Deus soberano, enviados para cumprir seus propósitos em favor dos herdeiros da salvação. Então a ênfase não recai sobre os anjos, mas sobre o Senhor que os controla. E finalmente, o verso 13 apresenta a imagem da vitória sobre o leão e a serpente. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Você sabe que esses animais representam ferocidade, perigo, hostilidade. Ao longo da revelação bíblica, a serpente torna-se especialmente associada ao maligno e à oposição ao reino de Deus. O justo não vive no mundo neutro. Ele vive no mundo que é um território de conflito, mas nenhuma força humana ou espiritual pode frustrar os propósitos do Deus Altíssimo para aqueles que habitam a sua sombra. Ao final, então, dessa sessão, a grande lição permanece
patente para nós. O salmista não pretende que saiamos daqui impressionados com o número dos perigos. Ele deseja que saiamos impressionados com a grandeza do Deus que nos guarda, irmãos. Porque os perigos, ameaças, são reais e numerosos, e deles emergem grandes aflições do coração, mas nenhuma delas é maior que o onipotente. Por isso o justo não permite que a realidade dos perigos obscureça a realidade da proteção divina. Ele aprende a interpretar as circunstâncias à luz do caráter de Deus e não à luz daquilo que ele vê. E aí, em terceiro e último lugar, chegamos ao oráculo divino, fortalecidos pelas promessas do Onipotente. Observe que nos versículos finais, 14 a 16, ocorre uma mudança notável. Até aqui nós ouvimos o salmista falar sobre Deus e sobre a proteção que ele concede ao justo. Ele também chegou a dar voz ao próprio justo, no verso 2, quando diz: o Senhor é o meu refúgio, Deus meu em quem confio. Porém agora, a própria voz de Deus rompe o silêncio. O Senhor toma a palavra em discurso direto e confirma pessoalmente tudo que foi anteriormente dito. Observe que aqui o Salmo, ele assume a forma de um oráculo divino. Você percebe que essa mudança possui enorme força literária e teológica, porque é como se Deus colocasse o seu próprio selo sobre as promessas do Salmo. O justo não precisa descansar apenas no testemunho do salmista. O próprio Deus garante a veracidade das suas promessas. Observe como o texto começa: porque a mim se apegou com amor. Não é o salmista mais que está falando aí. Ele até aqui estava falando do Senhor na terceira pessoa. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. A primeira expressão, ela merece atenção, irmãos. O verbo traduzido a pegar-se com amor, ele é raro no Antigo Testamento, mas ele transmite a ideia de apego profundo, afeição intensa, vínculo estreito, algo que envolve calor, fervor. O Senhor não está, portanto, a descrever alguém que apenas reconhece a existência de Deus, que aceita certas verdades sobre Ele. Ele está a descrever alguém cujo coração está unido a Deus. Em seguida, Deus acrescenta: porque conhece o meu nome. Nas Escrituras você sabe que conhecer o nome de Deus significa muito mais do que saber como Deus se chama. O verbo hebraico utilizado aqui frequentemente descreve conhecimento relacional e experimental. Inclusive era usado para a relação conjugal entre o homem e a mulher. O justo então conhece Deus porque caminha com Ele. Ele conhece a fidelidade de Deus porque ele a experimentou. Ele conhece a misericórdia de Deus porque ele foi alcançado por ela. Ele conhece o perdão de Deus porque o recebeu. Spurgeon observou que essa declaração exclui toda relação superficial com Deus. O justo não é um estranho para o Senhor, nem o Senhor é um estranho para ele. Existe comunhão íntima, relacionamento, conhecimento mútuo. Você pode dizer que anda com Deus? Talvez você conheça o Deus como Deus dos seus pais, mas você tem um relacionamento pessoal com Ele? Observe a progressão do texto. A mim se apegou com amor. Ele conhece o meu nome. Ele me invocará. Amor, conhecimento e oração aparecem unidos. O justo ama o Senhor, ele conhece o Senhor, ele busca o Senhor, o seu prazer está no Senhor. E em resposta, nesse relacionamento de amor, Deus apresenta uma série extraordinária de promessas. Ele me invocará e eu lhe responderei. Isso é para você, crente. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e eu vou mostrar para ele a minha salvação. Essas palavras nos ajudam a compreender corretamente tudo o que vimos até aqui. Observe cuidadosamente o que Deus promete. Ele não diz: eu impedirei que a angústia chegue. Ele diz: na sua angústia eu estarei com ele. Essa diferença é fundamental, você percebe? O Salmo nunca prometeu que o justo estaria livre de angústia. Ele experimenta a angústia. O próprio Deus está a reconhecer aqui. O que ele promete é algo ainda maior: a sua presença no meio da angústia.
Essa verdade aparece repetidamente em toda a Escritura. Você lembra, o Senhor esteve com José na prisão. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Ele esteve com os 3 jovens na fornalha. Ele esteve com Paulo em seus sofrimentos. É precisamente aqui, irmãos, voltando àquela história do início de Jim Elliot, que essa história nos ajuda a compreender o Salmo. Muitos olharam para o martírio daqueles missionários e enxergaram apenas tragédia. Elizabeth Elliot, que estava no olho do furacão, esposa, com um filho já, ao dar a biografia, a biografia do seu esposo, o título de A Sombra do Onipotente, ela demonstra ter compreendido algo que muitos leitores do Salmo 91 não compreendem. A resposta dada por Elizabeth Elliot e posteriormente enfatizada por John Piper num artigo seu no Voltemos ao Evangelho, ao refletir sobre essa história, é que Jim Elliot não morreu porque havia saído da sombra do Altíssimo. Ele morreu exatamente debaixo dela. Pois o refúgio do povo de Deus não é o refúgio contra toda dor, sofrimento ou morte. É o refúgio contra a derrota final e definitiva. Quando Jim Elliot e seus outros 4 amigos morreram flechados por aqueles índios, aqueles indígenas, a alma deles entrou em imediata comunhão com Cristo, onde aguardam a ressurreição final dos justos. Mas não só isso, o sangue deles, como disse Tertuliano, um dos pais da igreja, é semente, foi semente, porque as mulheres daqueles homens resolveram prosseguir e pregar o Evangelho. E o assassino de Jim Elliot se tornou um pastor. E ao perguntarem a esse homem, o que você dirá, Jim, quando chegar no céu? Ele falou, eu direi, muito obrigado por ter ido pregar a palavra de Deus. E todos sob a sombra do Altíssimo. Por isso, ele diz, eu o livrarei e o glorificarei. E essa linguagem, irmãos, vai além dos livramentos temporais experimentados nesta vida. Ela aponta para a salvação final do povo de Deus, porque o Senhor não livra o seu povo em muitas circunstâncias presentes apenas. Ele conduz o seu povo através dessas circunstâncias, seguramente até a glória. Então o verso 16 vai dizer, saciá-lo-ei com longevidade. Você crê nisso? Longevidade é vida longa. Você crê que tem vida longa? Vida eterna é o quê? Vida longa. E lhe mostrarei a minha salvação. É claro que no contexto do Antigo Testamento a longevidade era vista como uma das manifestações da bênção divina, mas à luz da revelação progressiva das Escrituras nós enxergamos e devemos enxergar aqui algo muito maior. Porque a vida longa prometida por Deus encontra seu cumprimento na vida eterna daquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu o ressuscitarei no último dia, é isso que ele fala. Então a palavra do final do Salmo, observe, não é proteção, não é livramento circunstancial, é salvação. Todo o Salmo caminha para este ponto. O Senhor guarda o seu povo porque o está conduzindo para a salvação. Ele protege porque está levando os seus filhos à glória. Ele preserva porque determinou completar a boa obra que começou até o dia de Cristo Jesus. Por isso esta é a última sessão. E ela é um chamado para fortalecermos-nos continuamente. E fortalecermos nosso coração nas promessas de Deus. Irmãos, o mundo continuamente nos lembra dos nossos medos, fracassos, perdas e incertezas. A nossa memória é frequentemente povoada por preocupações. Mas o povo de Deus é chamado a fazer aquilo que os santos sempre fizeram, trazer à memória as promessas do Senhor. Como Jeremias, que em meio às ruínas de Jerusalém e aos cadáveres que se multiplicavam diante de si na destruição de Jerusalém, disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Foi isso que o salmista fez neste salmo. E é isso que nós devemos fazer
Quando a enfermidade chegar, nós devemos lembrar das promessas. Quando a aflição vier, nós devemos lembrar das suas promessas. Quando o medo dominar o nosso coração, devemos lembrar as suas promessas. Quando não compreendermos os seus caminhos, devemos lembrar a sua promessa. Porque o fortalecimento espiritual não ocorre em circunstâncias favoráveis, mas em momentos difíceis, porque ele nasce da confiança naquele que prometeu, e porque o Deus que prometeu é o Altíssimo, onipotente, o Senhor da aliança, e o nosso Deus, podemos descansar com segurança. Nenhuma das suas promessas, não é aquilo que o seu coração acha que é promessa, nenhuma das suas promessas falhará, nenhuma das suas palavras cairá por terra, nenhuma força deste mundo poderá impedir o cumprimento de seus propósitos aqueles que habitam sob sua sombra, nem a morte. É por isso que o justo pode atravessar as maiores aflições sem sucumbir ao desespero. A sua esperança não está nas circunstâncias que mudam, mas nas promessas imutáveis do Deus que não pode mentir. E eu quero com isso então concluir, irmãos. Ao longo desse salmo, à guisa de revisão, nós fomos conduzidos por uma jornada que começa com a comunhão, não é? Começa com comunhão e termina com salvação. O salmista iniciou descrevendo o justo que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Em seguida ele mostrou como esse justo vive cercado por perigos de toda espécie, mas permanece guardado sob a proteção soberana de Deus. E por fim nós ouvimos a voz do próprio Senhor, confirmando as suas promessas enquanto o adoramos e assegurando ao seu povo a sua presença, seu livramento e sua salvação. Irmãos, talvez a principal lição do Salmo 91 seja que a maior segurança do povo de Deus não consiste na ausência de aflições, mas na presença do próprio Deus. Porque Deus nunca prometeu para nós em nenhum lugar na Escritura um caminho sem perigos. Observe as figuras de perigos. É um crente caminhando em um campo minado. Ele não nos prometeu uma vida sem enfermidades, perdas ou sofrimentos. Na angústia eu estarei com Ele. Ele não evita a fornalha. O que Ele promete é: eu estarei com Ele. Então nós sabemos que, veja, nossa fé vacilante frequentemente se desvia dessa realidade da presença de Deus. Por nós mesmos não conseguiríamos habitar continuamente no esconderijo do Altíssimo. Somos antes inclinados a criar nossos próprios esconderijos e a sua proteção ilusória. Mas até nisso, aleluia, Cristo nos é suficiente. Pois Ele nos substituiu não apenas em sua obediência passiva, quando Ele levou os nossos pecados na cruz. Ele também nos substituiu em sua obediência ativa. Nenhum homem, nenhuma mulher habitou de maneira tão perfeita no esconderijo do Altíssimo como nosso Senhor. Nenhum homem confiou tão plenamente no Pai quanto Ele. Até mesmo quando o Pai o abandonou, Ele disse, quais foram as suas últimas palavras? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa promessa, irmãos, todas essas palavras, esse justo que caminha entre perigos e sua confiança é inabalável, não sou eu, não é você, é o nosso Senhor, o autor e consumador da fé. Ele fez o que nós não podemos fazer. Por isso mesmo, quando nós trememos diante dos temores, Ele permanece intercedendo por nós, garantindo que nós vamos chegar do outro lado. E ainda assim Ele foi quem sofreu a oposição dos homens, foi rejeitado, perseguido e finalmente crucificado. E por causa da nossa união com Ele,
nós estamos ocultos nele, no esconderijo do Altíssimo. E quantas vezes a gente tenta escapar, não é? Quantas vezes a gente tenta fugir, mas ele intercede por nós. Isso nos ajuda a compreender definitivamente o significado das promessas desse salmo. Porque embora provando todo o cálice da ira divina, mesmo no caminho do sofrimento, Cristo permaneceu à sombra do Onipotente. Mas ele não é onipotente? Sim, mas lembre-se, Cristo tinha duas naturezas. E em sua natureza humana, estando nesse mundo, ele estava num estado de humilhação. Ele se fez impotente por nós. Em suas últimas palavras, ele entregou seu espírito ao Pai, que não deixou sua alma na morte, nem permitiu que o seu santo visse corrupção. Antes, Deus o assentou, o ressuscitou e o fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. E agora, unidos a Cristo pela fé, nós participamos dessa eterna segurança. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Ele é o Altíssimo. As circunstâncias podem mudar, a enfermidade pode chegar, a perseguição pode surgir, a morte pode bater à porta, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O refúgio do povo de Deus é o refúgio contra a derrota final e definitiva. Por isso, quando os perigos dessa vida tentarem dominar nossos pensamentos, lembre-se de onde você habita, se você está em Cristo. Senão, você precisa confessar Cristo como Senhor. Quando você não conseguir compreender os caminhos da providência, lembre-se que você continua habitando à sombra do Altíssimo. Ali, somente ali, você pode encontrar a segurança que o mundo jamais pode oferecer. A circunstância de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas que acontecem hoje, nem o que vai acontecer, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra que nos consola, que nos fortalece, que nos lembra onde estamos e por meio de quem. Ó Deus, que ela seja fortaleza, ela seja segurança para aqueles que aqui estão presentes e que passam por algum desses reveses da vida, que foram mencionados, enumerados, explicados. E aqueles que já têm Cristo possam lembrar que Cristo é o seu refúgio seguro. E aqueles que ainda não têm possam considerar a necessidade de se arrependerem de seus pecados, de confessarem Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, a cada um segundo a nossa necessidade, a sua necessidade. É o que te pedimos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor sacrificial de Deus e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.